Eu cuspi. Sim, com um desprezo visceral, cuspi na imagem de Nossa Senhora. Era uma figura trazida por uma convertida, destinada à fogueira. Naquele instante, declarei em voz alta que aquela boneca amaldiçoada não merecia sequer o respeito mais básico de qualquer criatura humana. Meu nome é Pastora Eliana Rocha. Hoje, aos 49 anos, olho para trás e percebo que por 13 anos liderei a Igreja Pentecostal Rocha da Salvação, em Guanambi, no sertão da Bahia, a poucos quilômetros do famoso Santuário em Gruta de Bom Jesus da Lapa. Ao longo desses anos, conduzi mais de 200 campanhas de libertação da idolatria. Centenas de pessoas, recém-convertidas, entregavam suas imagens de santos para que fossem publicamente destruídas. Eu não hesitava. Cuspia, pisava, quebrava, queimava. Tudo em nome de uma suposta purificação espiritual. Acreditava firmemente ser uma das maiores opositoras daquela devoção no sertão baiano, convencida de que estava cumprindo a obra de Deus, combatendo uma idolatria cega. Jamais poderia prever que, um dia, descobriria de uma maneira dolorosa e inesquecível a verdadeira força por trás daquela imagem que eu tanto desprezava. Mas como cheguei a esse ponto? Minha história começou em uma família evangélica, de raízes profundas e radicais na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Meu pai, pastor Josué, era uma figura lendária na região, conhecido por todos como o Martelo dos Ídolos. Suas cruzadas evangelísticas eram eventos grandiosos, espetáculos que atraíam multidões, onde ele destruía publicamente as imagens de santos entregues pelos convertidos. Cresci imersa nessa realidade, vendo cada ato como a manifestação máxima do poder divino. Desde a mais tenra infância, fui doutrinada a odiar qualquer forma de manifestação católica. Em casa, a conversa girava sempre em torno do mesmo tema. Bom Jesus da Lapa, a cidade vizinha com seu santuário em gruta, era um território do diabo. Os milhares de romeiros que peregrinavam aquele local eram, em nossa visão, ovelhas perdidas, presas fáceis da falsa Nossa Senhora, que ali era reverenciada. Filha, meu pai me dizia com uma autoridade quase profética, você nasceu para libertar o povo brasileiro dessa idolatria maldita. A Lapa é a Babilônia moderna, e você será um dos instrumentos de Deus para destruir essa fortaleza satânica. Aquelas palavras não apenas me marcaram, elas se gravaram em minha alma como um chamado divino e irrefutável. Aos 15 anos, vivi minha primeira experiência profética, um momento divisor de águas durante um culto de avivamento. Falei em línguas por 4 horas ininterruptas. Recebi visões vívidas de multidões católicas se convertendo, de um Brasil onde a devoção mariana chegaria ao fim. O pastor visitante, testemunha daquele fervor, declarou publicamente: esta jovem será uma das grandes libertadoras da Igreja brasileira. Daquele dia em diante, acendeu-se em mim algo avassalador, um ódio espiritual tão intenso e sistemático que Rafael, meu marido, por vezes me olhava com uma preocupação silenciosa, como se enxergasse um abismo onde eu via apenas propósito divino. Eu não suportava. Não conseguia sequer ouvir o nome da cidade sem uma onda de náusea me invadir. Ver uma imagem dela provocava ânsia. Passar perto do santuário era insuportável. Eu me via orando furiosamente, invocando forças contra os demônios da idolatria. Minha dedicação aos estudos teológicos tornou-se fanática, com um único objetivo: refutar a devoção mariana. Decorei milhares de versículos bíblicos contra a idolatria. Mergulhei na história das heresias católicas. Aprendi latim, tudo para provar que Maria não possuía autoridade bíblica alguma. Tornei-me uma especialista absoluta, uma verdadeira estrategista na guerra contra o catolicismo. Com apenas 22 anos, eu já percorria dezenas de igrejas, alertando sobre o perigo da mariologia brasileira. Meu sermão mais infame, e ironicamente o mais famoso, era intitulado A Lapa, a grande prostituta do Apocalipse. Nele, eu provava biblicamente que a devoção ali, a Nossa Senhora da Lapa, ou Nossa Senhora da Gruta,
Era, na verdade, a manifestação da meretriz babilônica profetizada por João. Aos 27 anos, casei-me com Rafael. Ele, filho de missionários, estava tão comprometido quanto eu no combate à idolatria mariana. Nossa lua de mel? Uma viagem incomum. Um reconhecimento territorial, em Bom Jesus da Lapa. Ali, mapeamos meticulosamente pontos estratégicos para futuras e agressivas campanhas evangelísticas de libertação. Aos 30, fundei minha própria igreja em Guanambi. A missão era singular, quase militar. Ser a base de operações para a libertação espiritual de Bom Jesus da Lapa. A Igreja Pentecostal Rocha da Salvação nascia com o propósito explícito de combater frontalmente a devoção do Santuário da Gruta. Desde o primeiro culto, implementei um ritual que se tornaria nossa marca registrada. As fogueiras de purificação semanal. Todo domingo à noite era a mesma cena. Recém-convertidos do catolicismo chegavam, imagens de santos nas mãos. Ali, diante de todos, elas eram destruídas publicamente, em uma cerimônia que explodia em celebração. Um espetáculo? Sem dúvida. Impressionante e teatral. Multidões curiosas convergiam para a igreja em Guanambi, atraídas por aquele espetáculo singular. O convertido subia ao altar. Ali, confessava publicamente ter adorado demônios por pura ignorância. Em seguida, entregava a sacola com suas imagens, e eu, pastora Eliana Rocha, as destruía uma a uma. Explicava os perigos específicos de cada santo, desenvolvendo técnicas elaboradas de profanação. Meu ritual começava cuspindo nas imagens. Depois pisava, quebrava pedaços com um martelo e só então jogava tudo numa fogueira acesa no pátio da igreja. A congregação, em coro, entoava: Deus de fogo consome tudo. Santos centenários viravam cinzas e fumaça. Por mais de uma década, essas cerimônias se repetiram semana após semana. Calculei. Mais de 2.000 imagens destruídas pessoalmente. Nossa Senhora da Lapa, tão venerada em Bom Jesus da Lapa, Nossa Senhora de Fátima, São José, São Jorge, Santa Rita, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus. Todos os santos e santas imagináveis. Cada destruição era uma vitória espiritual. Em minha mente fervorosa, era uma libertação. Acreditava sinceramente estar libertando almas das garras do diabo, purificando o sertão da Bahia de influências demoníacas, preparando o caminho para o reino de Deus. As fogueiras ficaram tão famosas que atraíam gente até de Salvador, só para assistir. Eu gravava vídeos das cerimônias, distribuindo-os para centenas de igrejas. Um modelo de ministério de libertação eficaz, assim eu via. Tornei-me uma referência nacional. Minha igreja, a Rocha da Salvação, cresceu exponencialmente. Em 10 anos, 800 membros. A maioria, ex-católicos, que haviam passado pelo ritual, por vezes traumático, de ver suas imagens familiares virarem cinzas. Rafael, meu esposo, apoiava, mas eu via em seus olhos uma ponta de cansaço, uma preocupação crescente com a intensidade do meu fervor. Mesmo assim, avançamos. Começamos a construir um templo maior. No pátio, um forno industrial, projetado especificamente para queimar grandes quantidades de imagens. Meu esposo, Rafael, coordenava um ministério. Chamava-se Famílias Libertas, da devoção do santuário. Nele, ex-católicos aprendiam a identificar e eliminar qualquer resquício de devoção que pudesse ter restado no subconsciente. Era um trabalho de desconstrução psicológica profunda e sistemática. Tivemos 2 filhos, Tiago e Larissa. Ambos foram criados com um ódio sagrado contra a devoção do santuário. Desde bebês, doutrinados sobre os perigos mortais do catolicismo. Aos domingos, eles ajudavam a carregar as imagens para a fogueira. Uma parte essencial de sua educação religiosa, eu acreditava. Minha fama chegou à televisão evangélica nacional. Fui entrevistada múltiplas vezes como especialista em libertação de ex-católicos. Escrevi 2 livros, Lapa Desmascarada e A Grande Mentira Mariana. Juntos,
venderam mais de 50.000 exemplares. Durante esses anos, desenvolvia uma técnica psicológica refinada para convencer católicos a entregar suas imagens. Nossas reuniões sempre davam o tom com testemunhos que arrepiam a alma. Pessoas, muitas delas do sertão da Bahia, contavam suas curas milagrosas, sempre depois de um ato radical, a queima de seus santos. Em seguida, era a minha vez. A pregação doutrinária que se seguia era, por si só, uma demolição. Do púlpito, da Igreja Pentecostal Rocha da Salvação, em Guanambi, eu bradava, minha voz carregada de uma autoridade que parecia inabalável. Irmãos, estas imagens não são meras decorações inocentes. São, na verdade, antenas diabólicas. Cada olhar carinhoso, cada oração dirigida a elas, é um portal aberto para a invocação de espíritos malignos. Era um processo de manipulação devastador, e eu sabia disso, mas incrivelmente eficaz. As pessoas, em sua maioria católicos simples de Bom Jesus da Lapa e arredores, ficavam aterrorizadas. Sentiam uma culpa excruciante por décadas de uma suposta idolatria, desesperadas para se livrar da maldição que, eu as convencia, carregavam. Entregavam tudo, imagens herdadas das bisavós, santinhos de batismo, medalhas benzidas. Cada peça era examinada por mim, num ritual que criava um suspense dramático e quase hipnótico. Olhem esta Nossa Senhora Aparecida, eu anunciava, erguendo a imagem com um teatro calculado. Quantas famílias foram amaldiçoadas por adorar esta rainha dos demônios? Quantos milagres falsos enganaram almas sinceras? O ápice emocional, o clímax da nossa libertação, era a profanação. Primeiro, eu cuspia na imagem, explicando que era lixo espiritual, indigno de qualquer respeito. Depois, pisava, quebrava e, por fim, jogava no fogo, enquanto a congregação bradava em uníssono. Um grito de vitória. As cinzas eram guardadas em recipientes etiquetados, verdadeiros troféus da libertação, provas materiais da vitória sobre Satanás, que, eu prometia, serviriam de testemunho no dia do juízo final. Minha obra era uma encenação religiosa elaborada. Sim, mas de uma eficácia assustadora. Com o tempo desenvolvi uma demonologia mariana completa, um arsenal teológico particularíssimo. Para mim, pastora Eliana Rocha, Nossa Senhora Aparecida não era apenas uma santa. Era a princesa suprema das trevas. Nossa Senhora de Fátima, a comandante dos exércitos diabólicos. E Nossa Senhora do Carmo, uma sedutora de almas incautas. Eu construí um sistema doutrinário robusto, um arcabouço teológico inteiro, apenas para justificar o ódio que eu sentia e que incansavelmente pregava. Meus filhos, Tiago e Larissa, cresceram imersos nesse universo. Participavam ativamente de cada cerimônia, cada ato de repúdio. Tiago, em particular, aos 16 anos, tornou-se tão fanático quanto eu. Ele já pregava sobre a maldição mariana com uma autoridade que me impressionava. Eu o via como meu sucessor natural, o futuro líder da minha obra de purificação. Mas nem todos compartilhavam meu fervor cego. Rafael, meu esposo, apoiava-me. Claro, mas eu via em seus olhos uma sombra crescente, uma preocupação velada com a intensidade do meu ódio, com a forma como ele consumia cada pedaço da nossa vida familiar. Ele nunca questionava abertamente, mas o silêncio dele era mais eloquente que qualquer palavra. A ironia, hoje vejo, é que quanto mais ódio eu semeava, mais a Igreja Pentecostal Rocha da Salvação prosperava financeiramente. Era quase obsceno. O dinheiro fluía sem parar. Católicos traumatizados, recém-convertidos, eram generosos nos dízimos, impulsionados pela imensa gratidão de uma suposta libertação, ou pela culpa esmagadora de um passado que lhes ensinávamos ser idólatra. Com esses recursos, construímos anexos, adquirimos equipamentos caros e expandimos nossa influência. De Guanambi, nosso alcance chegou a Bom Jesus da Lapa e outras cidades do sertão baiano. Cheguei a fundar uma escola bíblica inteiramente dedicada à guerra espiritual antimariana. Centenas de obreiros saíram dali, verdadeiros especialistas
na destruição da devoção católica, treinados para aniquilar qualquer argumento, demolir qualquer defesa da intercessão dos santos. Aos 49 anos, pastora Eliana Rocha era amplamente reconhecida como a maior autoridade nacional no combate à devoção mariana. Recebia convites para pregar em convenções internacionais, escrever artigos para as mais prestigiadas revistas evangélicas e até participar de debates televisivos contra padres e teólogos. Foi exatamente no auge dessa minha carreira ministerial, nesse pico de reconhecimento e poder, que o impensável aconteceu. O episódio que viraria meu mundo de cabeça para baixo. Era um domingo de outubro. A ironia ainda me persegue. O mês dedicado àquela que eu chamava de Rainha dos Demônios. Dona Maria, uma mulher humilde, com o rosto banhado em lágrimas e soluçando incontrolavelmente, aproximou-se para se converter. Ela carregava uma sacola visivelmente pesada. E o que estava dentro mudaria tudo. Dona Maria, com a voz embargada, revelou o conteúdo. Não eram imagens para queimar, mas os restos de peças que ela já havia destruído anos antes, convencida pelas minhas pregações. Ela buscava, desesperada, um consolo, pois seu filho adoecera. Gravemente pouco depois de ter se desfeito da imagem de Nossa Senhora de Bom Jesus da Lapa, uma herança de sua família. "Pastora!" ela implorava. "Eu fiz tudo como a senhora mandou. Queimei todas as imagens, mas meu menino está morrendo. Será que o demônio me castigou por ter me desfeito de quem, no fundo do meu coração, eu ainda amava?" Aquela pergunta, carregada de dor e culpa, me atingiu como um raio. Não era a culpa que eu ensinava. Era uma culpa genuína, nascida da fé ferida. Olhei para Rafael, que estava na primeira fila, e vi em seu olhar uma súplica silenciosa. "Olhe o que você fez." Naquele instante, as cinzas que eu guardava como troféu se transformaram em pó amargo na minha alma. Aquele ódio, que eu acreditava ser purificador, havia dilacerado a fé de Dona Maria, e talvez a da minha própria família. As semanas seguintes foram um tormento. As palavras de Dona Maria ecoavam. As preocupações de Rafael, antes veladas, agora se manifestavam em conversas francas e dolorosas. Tiago, meu filho, notava minha distração, meu silêncio. Ele tentava me reanimar, me chamando à guerra espiritual. Mas suas palavras, antes tão convincentes, soavam vazias. A demonologia mariana que eu construí, tão robusta, começou a desmoronar. Eu percebi que meu evangelho não era de amor, mas de condenação. Não era de união, mas de divisão. A mudança não veio da noite para o dia, mas foi inevitável. Comecei a pregar sobre o amor, sobre a tolerância, sobre a unidade. No início, a congregação estranhou. Alguns obreiros se afastaram. Tiago se sentiu traído, mas eu perseverei. O gesto final, o que selou minha transformação, veio meses depois. Em Bom Jesus da Lapa, cidade que um dia foi alvo do meu ódio, o santuário da gruta precisava de restauração em algumas de suas peças mais antigas, danificadas pelo tempo e, ironicamente, por vandalismo ocasional. Reflexo talvez do mesmo ódio que eu propagava. Eu, pastora Eliana Rocha, me ofereci para coordenar e financiar a restauração de uma das imagens de Nossa Senhora, uma peça antiga e querida pela comunidade local. Trabalhei lado a lado com artesãos católicos, com o padre local, seu Francisco, e a comunidade. Não era apenas um ato de caridade, era um ato de reparação. Um ciclo se fechava, o ódio se transformava em construção, e as cinzas da destruição davam lugar à beleza da reconciliação. Foi com a voz embargada que Dona Maria me procurou. "Pastora", ela murmurou, "sei que preciso entregar isso, mas é tão difícil." Ela explicou que eram as imagens de sua família inteira. Sua bisavó havia falecido na semana anterior, deixando-as como uma herança que atravessava 4 gerações. Ao abrir a sacola, revelou-se um tesouro sombrio. Dezenas de imagens antigas, algumas centenárias. Mas uma em particular capturou meu olhar. Uma Nossa Senhora Aparecida de madeira entalhada. Era inegavelmente muito antiga, de um valor histórico e artístico imenso.
Uma peça de tirar o fôlego, com detalhes esculpidos à perfeição, a pintura, ainda vibrante, e uma serenidade no olhar que, para minha surpresa, capturava a atenção até dos mais céticos. Esta aqui é especial. Dona Maria, comovida, tocou a imagem como se tocasse um pedaço da própria alma. Está na família há mais de 100 anos. Era da minha tataravó, que foi escrava. Ela sempre contava que Nossa Senhora a protegia, que foi ela quem lhe deu forças para suportar todos os sofrimentos da escravidão. A história de Dona Maria era, sim, comovente, capaz de derreter o mais duro dos corações. Mas o meu? Naquele momento, meu fanatismo funcionava como uma couraça, impenetrável, blindando-me contra qualquer lampejo de empatia. Senhora, eu respondi, com uma frieza cortante. Não me interessa a história sentimental. Demônio continua sendo demônio, não importa a roupagem ou a longevidade. Essa imagem amaldiçoou sua família por gerações. Mas hoje, aqui, vamos quebrar essa maldição de uma vez por todas. Um murmúrio de aprovação ecoou pela congregação, rapidamente transformado em clamor. Peguei a imagem centenária, aquela peça de arte tão cheia de história e dor, e a ergui diante da multidão. Vejam este ídolo maldito, bradei com toda a minha teatralidade habitual. 100 anos de adoração diabólica, 100 anos de maldição familiar. Hoje isso acaba. A igreja inteira explodiu em gritos de Amém e Aleluia. Foi então que, num surto de uma fúria que na época chamei de profética, mas que hoje vejo como inexplicável, insensata, cometi o ato que de fato mudaria minha vida para sempre. Olhei diretamente para a face serena da imagem e cuspi. Com toda a força, com todo o desprezo que fui capaz de reunir. Você não passa de lixo! Gritei, a voz rasgando o ar. Nem respeito básico merece. No exato instante em que minha saliva profana profanou o rosto daquela imagem sagrada, uma dor aguda e lancinante me atravessou a garganta. Foi como se uma agulha incandescente tivesse sido enfiada diretamente na minha laringe. Tentei prosseguir, com a pregação, mas as palavras saíam roucas, forçadas, doloridas. Com uma teimosia quase desesperada, forcei a continuação da cerimônia. Quebrei a imagem com um martelo, lancei os pedaços ao fogo, tudo enquanto minha voz se deteriorava, visivelmente. A congregação, claro, notou a alteração, mas ironicamente atribuiu-a a uma unção profética ainda mais intensa, um sinal de minha batalha espiritual. Terminei o culto com uma dificuldade crescente para articular qualquer som. Na segunda-feira, porém, a realidade me golpeou com força brutal. Acordei completamente sem voz, nenhum som, apenas o vazio do ar. Tentei forçar, tentei lutar, mas era como se minhas cordas vocais tivessem simplesmente desaparecido. Procurei um médico imediatamente, convencida de que era uma gripe forte, um resfriado persistente. O otorrinolaringologista seria o próximo a entrar nessa história. O diagnóstico, quando finalmente chegou, foi um golpe seco. Um enigma médico que me arremessou num abismo de perplexidade. Pastora Eliana Rocha, disse o especialista. Suas cordas vocais estão fisicamente normais. Não há inflamação, nódulo, tumor, nada. Mas elas simplesmente não vibravam. Era como se, inexplicavelmente, tivessem perdido sua função primordial. Uma semana inteira se arrastou em expectativas vãs. Engolia remédios, fazia nebulização, agarrava-me a uma esperança que se desfazia como fumaça. Mas nada. Nem um sussurro, nem o menor sinal de retorno. Fui forçada a cancelar todos os compromissos ministeriais, cada pregação agendada. Uma pastora, sem voz para pregar, era a mais cruel e absurda das contradições. A cena era, para dizer o mínimo, patética. Eu, pastora Eliana Rocha, tentava conduzir minhas ministrações na Igreja Pentecostal Rocha da Salvação, em Guanambi, com gestos e uma lousa. Um pastor mudo, afinal, é tão inútil quanto um cantor, surdo. Minha vocação, meu propósito, parecia esvair-se ali, diante de todos. A congregação, naturalmente,
começou a se inquietar. Sussurros se espalhavam pelos bancos, ganhando força. Seria um ataque espiritual? Uma maldição? Desesperada, procurei outros médicos, fiz exames ainda mais complexos, consultei especialistas renomados em São Paulo. O veredito era sempre o mesmo, um eco gélido. Fisicamente, nada estava errado. Minhas cordas vocais, perfeitas, permaneciam, inexplicavelmente mudas. Um mês se arrastou sem que um som sequer escapasse de minha garganta. O desespero, antes uma sombra, agora me corroía por dentro. Como pastora Eliana Rocha, minha vida inteira girava em torno da pregação, da palavra. Sem ela, quem eu era? Eu não era nada. Comecei a questionar se estava sendo castigada por algo, mas minha mente se recusava a conceber o quê. Na igreja, os murmúrios viraram acusações veladas. Talvez haja pecado oculto. Deus está disciplinando a pastora Eliana. Alguns, mais diretos, sugeriam que eu confessasse alguma transgressão secreta. Outros, com uma ponta de compaixão, acreditavam ser uma provação, uma espécie de Jó moderno, no sertão da Bahia. Rafael, meu esposo, tentava me consolar, mas eu via a preocupação crescente em seus olhos. Não era apenas a angústia com minha saúde. Nossa renda dependia inteiramente do meu ministério. Sem poder pregar, não havia convites para outras cidades. Não havia ofertas especiais, nem mesmo a venda de meus livros. A situação financeira começou a apertar, sufocando-nos. Eu sentia o peso do meu fanatismo e do impacto que ele tinha em Rafael, que, embora me apoiasse, carregava o cansaço visível de ver nossa vida desmoronar. 2 meses se arrastaram, e minha voz permanecia um fantasma. Mais de 50 compromissos ministeriais cancelados, inclusive em Bom Jesus da Lapa, nosso principal alvo evangelístico. Outros pastores, naturalmente, começaram a ocupar meu espaço, e nossa igreja em Guanambi, antes vibrante, diminuía gradualmente. Era como assistir à minha própria morte profissional, um lento e doloroso definhar. Foi então que Rafael, em um ato de desespero e coragem que me chocou, sugeriu algo que jamais passaria pela minha cabeça de pastora Eliana Rocha. Eliana, ele disse, a voz embargada pela tensão. E se você pedisse perdão àquela imagem em que você cuspiu? E se Nossa Senhora estiver realmente te castigando? A ideia me atingiu como um raio. Rafael, como você pode falar uma heresia dessas? Nossa Senhora não existe, é demônio. E demônio não castiga quem o combate. Minhas palavras eram firmes, mas, no fundo, uma dúvida insidiosa começou a se enraizar. Porque logo após aquele ato tão virulento, eu havia perdido a voz? Na terceira semana do 2º mês de silêncio, algo me abalou ainda mais profundamente. Sonhei com Dona Maria, a mulher humilde que havia trazido aquela imagem centenária. No sonho, ela chorava amargamente e com uma voz cheia de dor dizia: Pastora, a senhora ofendeu minha tataravó. Ela morreu escrava, mas morreu com fé. Nossa, senhora era o único consolo dela. Acordei perturbada, com o peso daquelas palavras me esmagando, o choro dela reverberando em minha alma. Comecei a revisitar a história daquela imagem. 100 anos protegendo uma família, passando de mãe para filha, de geração em geração, consolando mulheres que enfrentaram o sofrimento mais brutal, a escravidão. E eu, em meu fervor cego, havia cuspido naquilo como se fosse lixo comum, um símbolo de idolatria a ser destruído. Exatos 3 meses após perder a voz, tomei uma decisão desesperada. Sozinha em casa, ajoelhei no quarto e, pela primeira vez na vida, tentei falar com Nossa Senhora Aparecida. Nenhum som saiu, mas meus lábios se moveram em um pedido silencioso, um sussurro sem voz. Se a senhora existe, se foi a senhora que tirou minha voz, eu peço perdão. Nada aconteceu imediatamente. Continuei muda. Minha crise ministerial persistia, implacável. Mas uma semente de dúvida sobre minhas convicções havia sido plantada, e ela começava a germinar. Comecei a questionar se realmente conhecia a verdade sobre Nossa Senhora, sobre a fé do outro. Uma noite,
Rafael chegou em casa com uma novidade surpreendente. Eliana, ele disse, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e receio. Encontrei a mulher que trouxe aquela imagem em que você cuspiu. Consegui o endereço dela. Que tal se a gente fosse pedir perdão? A ideia me apavorou, mas também me intrigou de uma forma que eu não conseguia explicar. Era um caminho que eu jamais imaginara trilhar. Um gesto de reconciliação que começava a tomar forma. No dia seguinte, fomos até a casa humilde de Dona Maria. Quando ela nos viu, Porta! A surpresa marcou seu rosto enrugado. Pastora, como estão? Soube que a senhora ficou doente. Tentei falar, mas apenas o ar escapou, o silêncio preenchendo o espaço entre nós. Rafael, com uma ternura que só ele possuía, explicou àquela senhora que minha voz havia sumido desde o fatídico domingo. Dona Maria nos fitou com um olhar de uma compreensão tão profunda, quase ancestral. Pastora, ela começou com uma voz suave que trazia calma. Minha tataravó sempre repetia: Nossa Senhora é mãe. Mães castigam quando os filhos erram, sim, mas perdoam de coração quando o pedido de desculpas é sincero. As palavras simples de Dona Maria me atingiram em cheio. Elas tocaram uma ferida que eu nem sabia que ainda sangrava dentro de mim. Então, veio a pergunta que me congelou por um instante. A senhora quer que eu reze para Nossa Senhora por sua cura? Ela perguntou com uma naturalidade tão desconcertante que me desarmou. Minha mente, no fundo, gritava um sonoro não, mas o desespero que me devorava calou qualquer objeção. Engoli em seco. Assenti. A vergonha me queimava por dentro. Uma fogueira incontrolável. Hipócrita? Sim, eu era. Naquele abismo, porém, eu não tinha mais escolhas. Com um terço antigo e gasto entre os dedos, Dona Maria começou a orar. Cada palavra ressoava em mim. Um eco estranho e familiar. Nossa Senhora Aparecida. Ela suplicava, com uma fé inabalável. Esta pastora Eliana Rocha não sabia o que fazia quando a ofendeu. Ela está arrependida. Está sofrendo. A senhora, que é mãe, perdoe-a e devolva sua voz para que ela possa continuar pregando. Enquanto ela rezava, algo estranho começou a despertar na minha garganta. Não era dor, mas uma quentura suave. Um formigamento percorria por dentro, diferente de tudo que eu já havia sentido. Quando a oração cessou, tentei engolir. Uma certeza me invadiu. Algo havia se movido, se transformado ali. Mas as palavras... as palavras ainda não vinham. O silêncio persistia, implacável. O caminho de volta para casa, em Cachoeira Paulista, foi embalado por um silêncio pesado. Não um silêncio qualquer, mas um que gritava preocupação. Rafael, meu esposo, estava imerso em seus próprios pensamentos, a testa franzida, o olhar distante, um sinal claro do desgaste que meu fanatismo e agora minha aflição causavam em nossa dinâmica. Eu, por outro lado, me afogava em uma confusão que me roubava o ar, cada segundo uma eternidade. Ele me apoiava sempre, mas a intensidade do meu ódio e de minha dor começava a pesar sobre nós dois. Naquela noite, finalmente, o sono chegou. E com ele, um sonho vívido, quase real. Vi a imagem que eu havia profanado tantas vezes, mas agora ela não estava em pedaços. Estava inteira, serena, intacta. Seus olhos me fitavam com uma intensidade que atravessava a alma. Não havia raiva ali, nem condenação. Apenas uma profunda, quase dilacerante, tristeza maternal. Então, no sonho, ela falou. Sua voz era um sussurro, mas ressoava como um trovão. Eliana Rocha, você passou anos destruindo imagens que consolavam tantos corações aflitos. Cuspiu no rosto de quem jamais lhe fez mal. Uma pausa carregada. Mas eu sou mãe. Eu entendo que você não sabia o que fazia. Quer mesmo ser perdoada? Minha resposta foi um sim, desesperado, rasgando o silêncio do sonho, carregado de um arrependimento que me esmagava. Eu não sabia que ela era real, confessei, as lágrimas me inundando. Então vá até minha casa em Aparecida. Ela instruiu com uma suavidade firme.
Peça perdão diante de mim pessoalmente. Sua voz voltará. Acordei em um sobressalto, o coração disparado no peito, a respiração ofegante. Mal pude esperar para contar o sonho a Rafael. Seus olhos, que antes mostravam cansaço, agora brilhavam, com uma admiração silenciosa. Ele ficou visivelmente impressionado. Eliana, ele disse com a voz embargada, acho que você deve fazer o que ela pediu. Vamos à Aparecida. A simples ideia de pisar naquela basílica, um lugar que, em meus sermões em Guanambi, eu sempre vociferava como o antro do demônio, e que usava para criticar a fé de Bom Jesus da Lapa, me apavorava profundamente. Era como caminhar para a boca do inferno que eu mesmo pintara. Mas o desespero pela minha voz, a promessa daquele sonho, eram maiores que qualquer medo, qualquer dogma. Assim, no sábado seguinte, partimos para a Aparecida do Norte, na região do Vale do Paraíba. Desta vez, não como antes, em missões de reconhecimento de campo para criticar, mas como dois peregrinos verdadeiramente arrependidos. Um novo caminho se abria. Ao nos aproximarmos da basílica, sua imponente grandiosidade e beleza me atingiram em cheio. Não era apenas um prédio. Era uma visão que eu jamais havia permitido a mim mesma contemplar de verdade, bloqueada pelo véu do preconceito. Agora, a magnificência se revelava, sem filtros. Entramos. Eu me sentia pequena, quase invisível, tentando me perder na vastidão daquela multidão de fiéis. O ar estava carregado. Murmúrios de orações subiam como fumaça. O eco suave de passos acompanhava o perfume de incenso. Estranho para mim, mas curiosamente acolhedor. Ali, no meio de centenas de pessoas, famílias inteiras, idosos com terços gastos nas mãos, jovens em silêncio reverente, percebi algo que eu jamais poderia ter imaginado. Uma atmosfera palpável de paz. Uma devoção genuína. Uma fé tão sincera que contrastava violentamente com cada palavra que eu havia pregado. Cada sermão, cada condenação sobre aquele lugar ser um território diabólico, desmoronava. O ciclo de destruição que eu propagara começava a dar lugar a uma nova construção interna. Meu coração batia forte, um ritmo descompassado. Não era mais apenas uma mistura tóxica de medo. Era também uma esperança quase infantil, nascendo das cinzas do meu antigo eu. A promessa de uma nova voz, sim, mas talvez de uma nova vida. Eu estava ali, pastora Eliana Rocha, 49 anos, no coração do que eu mais combatera. A vergonha era um manto pesado, sufocante. Ao ver a imagem da santa, imponente na gruta sagrada do santuário de Bom Jesus da Lapa, senti minhas pernas fraquejarem. Era como se uma força invisível me puxasse, me convidasse ao abismo da minha própria hipocrisia. Naquele instante de hesitação, seu Francisco, um senhor de cabelos brancos e sorriso sereno ao meu lado, percebeu meu tormento. Não tenha medo, minha filha. Ele murmurou com uma voz suave, quase inaudível entre o burburinho dos fiéis. Aqui, todo mundo encontra o caminho de volta para casa. Sua frase, tão simples e desprovida de julgamentos, me entregou a coragem que eu precisava. Ali, diante de tantos olhos, me ajoelhei publicamente. Centenas de pessoas me rodeavam, mas, naquele momento, elas eram apenas vultos. Não me importava. Movi os lábios, as palavras presas na garganta, mas o coração gritava em silêncio. Mãe, confessei em meu íntimo. Eu passei anos falando mal da senhora. Destruí suas imagens, cuspi em seu nome. Perdão. A palavra reverberava em minha alma, ecoando por cada canto da minha consciência. Continuei orando, sem som, mas com uma intensidade avassaladora. Eu não sabia que a senhora era real, que consolava tanta gente, que era mãe de verdade. Perdoe minha ignorância, minha crueldade, meu fanatismo cego. Se devolver minha voz, prometi, jamais voltarei a ofender a senhora. No instante exato em que aquela oração silenciosa se findou, a quentura na garganta retornou, mas desta vez era mais intensa, vibrante. Uma sensação indescritível, como se algo estivesse sendo destravado, liberado, curado profundamente por dentro.
Tentei engolir, e a diferença foi inegável. Um alívio que me invadiu por completo. Olhei para Rafael, meu esposo, meus olhos marejados, e sussurrei, quase inaudível. Rafael, minha voz. Ela havia voltado, fraca, rouca, mas ali estava, audível. Os olhos de Rafael se arregalaram em choque e maravilha. Ele se ajoelhou ao meu lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe devolveu sua voz. Ele murmurou, a emoção embargando cada sílaba. Ali, diante da imagem, choramos juntos. Um pranto de alívio e gratidão. As pessoas ao redor, percebendo nossa intensa emoção, começaram a rezar conosco, sem compreender exatamente o milagre que se desenrolava. Era um momento de graça pura, um perdão maternal que descia dos céus, a própria misericórdia divina, manifesta. Nos dias que se seguiram, minha voz foi, aos poucos, recuperando sua força e clareza. Em pouco mais de uma semana, ela estava completamente recuperada. Mas eu, pastora Eliana Rocha, já não era a mesma mulher. Aquela experiência havia me transformado por completo, do avesso, em cada fibra do meu ser. Quando retornei à minha Igreja Pentecostal Rocha da Salvação, em Guanambi, no primeiro culto que liderei, contei cada detalhe do que havia acontecido. Confessei que perdi a voz após cuspir numa imagem da santa, que ela havia me castigado e, em sua infinita misericórdia, me perdoado. A reação da congregação foi de choque absoluto. Alguns membros, incrédulos, sussurravam que eu estava possuída. Outros, revoltados, diziam que eu caíra na mais grave heresia mariana. A divisão na igreja foi imediata e dolorosa. Famílias inteiras, que antes me seguiam fielmente, começaram a partir. Rafael, meu esposo, que sempre me apoiara, carregava um peso visível. Seus olhos, antes cheios de admiração pelo meu fervor, agora espelhavam uma preocupação crescente, um desgaste, silencioso com a intensidade do meu ódio, que custava não só à congregação, mas pedaços da nossa paz. A revolta foi imediata. Meus obreiros, antes tão leais, se voltaram contra mim e me abandonaram. Mas como eu poderia negar a transformação que havia vivido? Era impossível. Daquele dia em diante, as campanhas de aniquilação de imagens cessaram por completo. Eu, pastora Eliana Rocha, aos 51 anos, já não conseguia mais quebrar, queimar ou cuspir em representações de santos. Como poderia, sabendo que eram o consolo de tantas almas sofredoras no sertão? Meu ministério, que eu havia liderado por 13 anos em Guanambi, mudou radicalmente de foco. Comecei a pregar sobre tolerância religiosa. Falava de respeito às diferentes formas de fé, de amor ao próximo, independentemente de qualquer denominação. Foi uma guinada de 180 graus, que deixou muitos confusos. 7 anos depois daquele dia no Santuário de Bom Jesus da Lapa, a pastora Eliana Rocha não apenas pregava a tolerância. Ela vivia. Um dia, recebi um convite inusitado. Uma pequena capela na zona rural de Guanambi, danificada por vândalos, ironicamente, alguns anos antes, eu poderia ter sido um deles, precisava de ajuda para restaurar suas imagens sacras. E lá estava eu, Eliana Rocha, antiga destruidora, agora de pincel em punho, restaurando a pintura de uma pequena imagem de Nossa Senhora. Cada traço, cada cor aplicada, era um ato de redenção, um ciclo fechado, da destruição à construção, do ódio ao amor, no coração do sertão da Bahia. Deixa eu te contar. Meu ministério hoje é um espelho do que eu me tornei. Completamente. Diferente. Não há mais ataques a outras religiões. Imagens? Não as destruo. E o mais crucial, não semeio mais a divisão. Meu púlpito, antes palco de guerra, agora ecoa uma mensagem de amor, de união, de respeito mútuo. Você acreditaria se eu dissesse que hoje visito a Aparecida do Norte regularmente? Não sou uma católica convertida, mas uma cristã profundamente grata. Caminho por entre a multidão que busca consolo, e a atmosfera que antes me era tão estranha, agora me abraça com uma paz inexplicável. É ali, sob o teto imponente da basílica,
entre o murmúrio das orações e o eco dos sinos, que converso com Nossa Senhora. Sinto como se estivesse falando com uma mãe compreensiva, que me acolheu no meu desespero mais profundo, sem julgamentos. Lembro-me daquele padre, cujo nome se perdeu no tempo, que me ofereceu uma palavra de conforto sem sequer me conhecer, num dia em que o medo e a vergonha se misturavam à esperança no meu coração. Agradeço por aquela lição de humildade. Peço sabedoria para ser uma pastora melhor, uma mãe presente para Tiago, que hoje tem 16 anos, e para Larissa, e também uma esposa dedicada a Rafael, cujo apoio inabalável muitas vezes disfarçou a preocupação que ele sentia com a intensidade do meu ódio. E a minha igreja, lá em Cachoeira Paulista? Sim, ela diminuiu em número. Muitos preferiram seguir pastores mais combativos, mais incisivos. Mas, em qualidade, ela desabrochou. As pessoas que permaneceram são espiritualmente mais maduras, mais tolerantes, mais amorosas. Este é o meu testemunho. A história de uma pastora, Eliana Rocha, de 49 anos, que perdeu a voz após cuspir numa imagem de Nossa Senhora e a teve de volta quando o perdão sincero brotou. A história de uma mulher que por anos combateu a devoção mariana para descobrir no momento mais inesperado que estava guerreando contra uma mãe. Nossa Senhora não me destruiu pela ofensa. Não, ela me educou, com uma disciplina maternal. Não me puniu eternamente. Ela me perdoou no instante em que me arrependi. Não me humilhou publicamente. Me restaurou com uma discrição que só uma mãe possui. Hoje, eu entendo. Compreendo a fundo. As mais de 2.000 imagens que eu destruí não eram meros ídolos diabólicos. Eram símbolos sagrados de intercessão, o porto seguro de famílias sofredoras, heranças espirituais preciosas. Cada fogueira que acendi destruiu muito mais que gesso e madeira. Destruiu a fé, a tradição e, em certo sentido, a esperança de muitos. Foi Nossa Senhora Aparecida quem me abriu os olhos. Ela me ensinou que o poder genuíno do ministério não reside em atacar outras tradições, mas em construir pontes de amor. Que a verdadeira autoridade espiritual se manifesta no respeito, não na destruição. E assim, com a voz que ela me devolveu e o coração que ela transformou, sigo pregando um evangelho de amor que acolhe, de fé que respeita, de união cristã. Porque eu aprendi que quando ofendemos uma mãe, sim, ela nos disciplina. Mas quando pedimos perdão, ela nos abraça com a mais pura e incondicional misericórdia. E para selar essa transformação, hoje, em Bom Jesus da Lapa, aquela cidade vizinha que um dia considerei um mero alvo de ataque, fiz um gesto concreto. Recentemente, ajudei a restaurar uma pequena imagem de Nossa Senhora, danificada pelo tempo, bem ali, na praça principal. Um ato simples, mas que para mim, pastora Eliana Rocha, fecha um ciclo. Do ódio à construção, da divisão à união. Um lembrete visual de que o verdadeiro serviço é sempre um ato de amor.